nosso organismo simplesmente ele não tem evolução biológica para lidar com 60, 70% de carboidratos na sua dieta. Hoje a população é um exército de pessoas doentes vivas, né? Cheias de remédios, que só tratam os sintomas. Tenho muitos casos de controle de psoríases importantes, melhora de tiroidite de Hashimoto. E só que muitas pessoas, né, devido a outros antinutrientes presentes nos vegetais, desenvolvem intolerâncias, irritações, inflamações intestinais, principalmente as lectinas. A Coca Zero é uma bomba química, né? Então, tu sugerir que uma pessoa tome uma bomba química é um absurdo. Para quem tem uma dieta animal-based, as fibras não fazem muito sentido, tá? Hello, senhoras e senhores. Hoje vamos conversar com o Dr. Fernando Bastos, médico e autor do best-seller O Ciclo Original. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast. Para quem está te vendo pela primeira vez, você pode se apresentar, por favor? Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Antônio. Então, eu sou médico, as pessoas perguntam qual é a sua especialidade para mim, né? Eu gosto de responder que a minha especialidade é cuidar de pessoas, mas a minha formação, eu tenho 48 anos, sou formado há 25 anos já, e eu sou cirurgião geral, me formei inicialmente como cirurgião geral, urologista, depois eu fiz mestrado em ciências médicas, e depois eu parti para algumas mudanças, né, na minha vida, algumas coisas que eu resolvi implementar e descobrir, né, através da medicina funcional, e parti para várias pós-graduações de medicina funcional, de nutrologia, fiz 2 pós-graduações de nutrologia no Einstein e também na USP. Fiz também medicina do exercício, né, pós-graduação em medicina do exercício, enfim, e com isso venho diariamente compartilhando a minha vida, né, o meu conteúdo, os meus pensamentos, as minhas ideias no meu Instagram, Dr. Fernando Bastos. Perfeito, como vocês podem ver, um background extenso do Dr. Fernando. Doutor, eu queria começar esse podcast com uma pergunta bem afiada, tá? Claro. Ninguém esconde que, e todo mundo consegue ver que a obesidade no Brasil está assim crescendo a cada ano que passa, né? Você acha alarmante a quantidade de carboidratos refinados que a sociedade brasileira consome hoje em dia, especialmente esses refinados? Sem dúvida, eu dentro do meu conceito, né, e de tudo que eu trouxe de bagagem, de estudos, que culminou com a minha obra, que é o Ciclo Original, onde eu fiz todo um levantamento histórico. A questão, Antônio, é que durante 99% do nosso, 99,9% do nosso tempo aqui na Terra, nós não tivemos o contato com o percentual de carboidratos que nós temos hoje. E eu nem estou falando de carboidratos refinados, tá? Eu estou falando de grãos mesmo, né? De grãos, farináceos, enfim, não estou falando de açúcar nem de bebidas adoçadas, que isso então nem se fala, né? Isso foi na última hora da nossa evolução de quase 3 milhões de anos, né? Então, o nosso organismo simplesmente ele não tem evolução biológica para lidar com 60, 70% de carboidratos na sua dieta. Pelo menos boa parte da população não tem evolução biológica para isso. Por quê? Porque nós fomos forjados num ambiente diferente. Essa é a grande realidade. O nosso organismo, a nossa anatomia, ela foi projetada para ter os alimentos de origem animal como a base da nossa dieta. Então, o nosso estômago ele é extremamente ácido, nós temos um estômago que tem acidez de 1,5, ela é inclusive mais ácida do que cachorros, do que gatos, né? E totalmente diferente dos nossos parentes mais próximos, dos outros primatas, como o gorila, o chimpanzé, que tem um estômago em torno de 4 a 5 de pH. Ou seja, por que nós temos o estômago extremamente ácido? Porque nós precisamos digerir as proteínas e as gorduras, né? E nós fazemos isso de uma forma muito, muito, muito eficiente. E também nós temos o intestino delgado longo, diferente também desses primatas que têm o intestino delgado curto,
Por quê? Porque nós somos onívoros como eles, mas a base da alimentação humana ela é de origem animal. E é onde que se digere os alimentos de origem animal? No estômago e no intestino delgado, e se absorve eles no intestino delgado, restando poucos resíduos para o intestino grosso. E é por isso que o intestino grosso do ser humano é curto e o intestino grosso destes primatas ele é longo. Por quê? Porque eles sim precisam fermentar os vegetais para a produção de ácidos graxos de cadeia média, que vai ser a grande fonte de nutrição deles. E é por isso que o nosso cérebro também se desenvolveu, porque a gente precisa ser um pouco esperto, né? A gente não era rápido, a gente não tinha garras, a gente não tinha dentes afiados, a gente precisava de uma grande arma, e a grande arma que o ser humano desenvolveu foi exatamente o cérebro. Diferente desses outros primatas que não é preciso ser muito inteligente para ficar comendo bambu e verduras, né, o dia inteiro. Então essa é a grande razão que essa discussão fica um pouco óbvia, assim, né? Por que nós devemos ter os alimentos de origem animal como a base da nossa dieta? E infelizmente nós fomos ensinados que nós deveríamos inverter a pirâmide alimentar e sermos alimentados a partir de uma ração, que nada mais é do que uma ração para sustentar o aumento da população, mas que do ponto de vista individual nos adoeceu coletivamente. E aí o resultado que nós estamos vivendo hoje, onde 80% da população americana, por exemplo, ou é obesa ou tem sobrepeso, e todas as consequências disso culminam numa catástrofe em termos de doenças crônicas. E infelizmente o que parece, né, que fica muito claro é que existe, né, digamos assim, não existe vontade de que isso seja corrigido, né? Por quê? Porque isso dá muito dinheiro. Essa é a grande verdade. Essa realidade, ela dá muito dinheiro. E infelizmente, as empresas que faturam pesado com isso são as empresas que patrocinam muitas vezes as grandes entidades que ditam as regras nutricionais. Então vira um ciclo vicioso negativo aí onde a população acaba pagando o preço. E nós, infelizmente, nos especializamos em manter doentes vivos, mas esquecemos de entender por que nós estamos doentes. Então, hoje a população é um exército de pessoas doentes vivas, né? Cheias de remédios, que só tratam os sintomas, né? Muitos dessas doenças preveníveis ou até mesmo reversíveis no momento que a gente se aproxima do nosso ambiente original. Perfeito, doutor. Foi uma explicação sensacional e muita pouca gente sabe, mas essas instituições que botam as diretrizes nutricional em prática, especialmente aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, eles não são uma empresa assim non-profit, né? Eles são uma empresa que tem, entre aspas, pessoas lá no topo e no cargo que eles que tomam a decisão final, né? Então, muitas dessas pessoas têm tais com grandes empresas, como você falou. Então, pelo que eu entendi, doutor, você se importa muito com como o ser humano evoluiu, correto? E isso foi numa dieta à base de carne. Então, você diria que certas comidas impactam o metabolismo diferentemente e não é só sobre calorias, correto? Não é só sobre correr mais, se exercitar mais e comer menos. Você diria que é sobre talvez botar a comida certa na boca? Não, sem dúvida, né, basta saber um pouquinho de metabolismo, né, do impacto hormonal dos alimentos para a gente saber que cada alimento determina uma resposta metabólica diferente no nosso corpo, né? E isso é que faz muitas vezes com que as pessoas não apenas engordem, mas que adoeçam. Por exemplo, né, nós temos em muitos alimentos ultraprocessados corantes, emulsificantes, conservantes, derivados químicos importantíssimos, derivados do petróleo, inclusive, né? Além disso, embalagens, uma série de coisas que acabam se comportando como hormônios no nosso organismo, bagunçando a nossa orquestra hormonal, além de destruir a nossa mucosa intestinal, causando uma disbiose importantíssima, levando a um leak gut, estimulando inadequadamente o nosso sistema imunológico e
isso está na origem de muitas doenças autoimunes que nós vemos hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o que nós nos alimentamos é um grande, é o mais importante, talvez, do que uma das razões mais importantes do que está acontecendo hoje. E lembrando, Tônio, como eu sempre falo, né, nós não somos seres eminentemente carnívoros, nós temos poucas tribos, né, e civilizações que foram carnívoras. Nós temos os Inuits, né, até eu sou muito fã aqui do nosso Vilhjalmur Stefansson, né, não sei se tu conhece ele, deve conhecer, né, tá até autografado no livro dele, né, que provou que o ser humano pode sim viver à base de alimentos de origem, restrito a alimentos de origem animal, mas a grande realidade é que nem todos precisam viver exclusivamente numa dieta carnívora. Por quê? Porque o nosso organismo, nós somos onívoros, nós temos a capacidade de metabolizar e digerir vegetais, mas eles são complemento da nossa dieta e nunca a base da nossa dieta. E não são estes que nos colocam como devem ser a base da nossa alimentação hoje, ou seja, os grãos. Estes sim não fizeram parte da nossa evolução, isso foi uma criação humana, né? Os complementos vegetais que nós tínhamos à disposição são verduras, legumes, raízes, nozes, castanhas, cogumelos, né? Que não são vegetais, mas frutas sazonais, muito diferente das frutas que nós vivemos hoje, né? Então, obviamente que essa é a dieta do ser humano. E eu encaro muito eu chamo de estratégia carnívora como uma opção terapêutica para muitas pessoas. Implemento nos meus pacientes. Pacientes com doenças autoimunes, pacientes que necessitam reverter uma intolerância aos carboidratos, que nada mais é do que uma resistência à insulina, que combina com diabetes. Então a estratégia carnívora ela pode ser muito bem-vinda nestas pessoas. Mas é necessário que se saiba fazer isso, porque mesmo, vamos voltar lá para os Inuits, mesmo os Inuits, eles comiam o animal como um todo, eles priorizavam as gorduras extremamente saudáveis, e querer fazer uma estratégia carnívora comendo um gado feedlot só músculo e tal, a pessoa vai ter problema também, entendeu? Então, a gente tem que ter essa individualização, né? E é isso. Especialmente carne magra. E, doutor, você é uma das poucas pessoas, um dos poucos médicos online que falam da dieta carnívora abertamente. O que fez você perceber que ela poderia ser uma boa estratégia, como você falou, para doenças autoimunes ou até doenças crônicas para certas pessoas? Devido a vários estudos, né? Basta tu olhar na literatura, relatos, né? Pessoais muito importantes e depois da minha prática médica, né? O que eu implemento com os meus pacientes. Eu tenho muitos casos de controle de psoríases importantes, melhora de tiroidite de Hashimoto. Hashimoto é bem difícil tu controlar, né? Mas a gente consegue muitas vezes com uma dieta cetogênica, né? Porque o que acontece, né, Antônio? Os vegetais, assim como nós não tínhamos armas, né? Não tínhamos dentes afiados, não tínhamos garras. Os vegetais, eles também não podem sair correndo, não têm pernas, mas a grande arma dos vegetais são armas químicas, certo? E essas armas químicas, elas são extremamente poderosas, tanto que nós, em pequenas doses, podemos utilizar elas como antioxidantes potentes, né? As próprias colorações dos vegetais, elas são extremamente saudáveis para muitas pessoas, mas elas são saudáveis porque elas promovem o que nós chamamos de hormese, elas lesam um pouquinho e melhoram a nossa resposta. É uma resposta através da hormese. E só que muitas pessoas, né, devido a outros antinutrientes presentes nos vegetais, desenvolvem intolerâncias, irritações, inflamações intestinais, principalmente as lectinas. No caso, o glúten é uma lectina, mas a avenina, que é uma lectina da aveia, que todo mundo que parece que é um alimento produzido pelos unicórnios para a Terra, né? E a gente vê quem é que patrocina, por exemplo, lá, as grandes empresas produtoras de aveia que patrocinam
as entidades médicas como a American Heart Association, que divulga, né, e determina muitas das diretrizes nutricionais americanas, nós vemos que esses antinutrientes, para muitas pessoas, eles acabam então gerando um desequilíbrio intestinal, e essas pessoas têm intolerâncias a esses antinutrientes. E nestas pessoas que uma estratégia carnívora estrita, como na minha esposa, por exemplo, onde a gente conseguiu uma remissão da psoríase dela, tiramos metotrexate, corticoide, biológico, tudo que ela usava não melhorava, apenas com uma estratégia carnívora estrita, né, com suplementação também, com uma série de outras medidas, mas enfim, conseguimos fazer com que ela não precisasse usar mais nenhum remédio e conseguisse controlar, né, essa doença, graças a Deus, que é uma doença terrível. Então, nesses casos, a estratégia carnívora é muito importante. Hoje, Antônio, nós temos, se eu estiver falando muito, tu me interrompe aí, porque é um assunto que eu Perfeito, tá gosto perfeito. muito, né? Hoje nós temos ferramentas incríveis para saber, para ver como que as pessoas vão reagir à estratégia carnívora. Uma delas é a metabolômica, onde a gente consegue ter um mapeamento completo do metabolismo, conseguimos saber como é que está a questão relacionada ao teu aporte de substratos, a metabolização das gorduras, dos aminoácidos, né? A metabolização dos carboidratos, a forma ativa das tuas vitaminas, as tuas intoxicações ou mesmo a produção de toxinas por bactérias intestinais. A gente consegue, através da metabolômica, estabelecer essas relações todas e tem muito mais informação para saber para quem aquela estratégia carnívora vai ou não vai funcionar, porque nem tudo funciona para todo mundo. Isso é que é importante também, né? Assim como eu tenho como base a nutrição original do ser humano, é importante que se saiba que nem tudo funciona para todo mundo. Que tem algumas pessoas que talvez uma estratégia plant-based vá funcionar, mas para isso, mas é a minoria das pessoas, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente para não achar que tudo funciona para todo mundo. Eu não sou daquelas pessoas que acham assim, é tudo igual para todo mundo. Não é, não é. O nosso corpo é uma máquina complexa, existem individualidades que a gente precisa conhecer nas pessoas. A gente pode usar, sim, a evolução que a medicina teve também para fazer esse tipo de mensuração, mas sempre voltando para casa, para aquele ambiente no qual o teu organismo foi projetado. E na grande maioria das vezes, digamos 98, 9% das vezes, os alimentos de origem animal vão fazer muito bem como base da alimentação para as pessoas. Ou esse teste, doutor, você falou teste metabolona, é um teste completo para medir como o seu É um, metabolismo tá funcionando, é? nós chamamos de metabolômica, né? São testes de precisão, porque o nosso organismo ele tem um lixo, digamos assim, um lixo metabólico, que não é o que está no teu sangue, é o que as tuas células, os processos metabólicos que estão acontecendo dentro da célula, no citosol, né, nas organelas, na mitocôndria. E o que resulta desses processos, muitas vezes, são ácidos orgânicos. E através desses ácidos orgânicos que são eliminados na urina, a gente consegue fazer uma engenharia reversa e ver a proporção desses ácidos orgânicos para saber como estão funcionando os mapas metabólicos. Então a gente pega esses ácidos orgânicos e volta, né, quantifica eles e devido à proporção deles a gente consegue saber se eles estão elevados, se eles estão baixos. Se eles estão elevados, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, lá dentro da mitocôndria nós temos o ciclo de Krebs, que é a respiração celular, né? E lá nós temos um ácido orgânico chamado de alfa-cetoglutarato, que é chamado de é até um lifespan atualmente, né? Dentro da medicina de precisão. E o alfa-cetoglutarato, para que ele consiga liberar o NADH para a cadeia respiratória, ele depende de uma enzima chamada alfa-cetoglutarato desidrogenase. Essa enzima ela depende de cofatores para funcionar. Ela depende de tiamina, B1, riboflavina, B2, niacinamida, B3, ela depende do ácido pantotênico, do ácido alfa-lipoico, e ela é agredida, essa enzima, por antimônio, que é muito presente em plásticos, embalagens, arsênio, que é muito presente no arroz, e mercúrio, que é muito presente em peixes grandes ou peixes de água doce. Então, se esse ácido orgânico se acumula
na urina, significa que esse processo metabólico não está funcionando tão bem. Então a gente precisa suplementar muitas vezes essa forma ativa dessas vitaminas e entender por que daqui a pouco tu tá numa dieta animal based, tu não está absorvendo, por que tu não está absorvendo. Então essas questões, não está te faltando alguma enzima para te absorver melhor, algum aminoácido que está deficiente. Então através disso a gente consegue otimizar ainda mais os processos metabólicos. Essa é a medicina de precisão que a metabolômica veio aí para nos auxiliar. E aí nós temos também os polimorfismos genéticos, que são outras questões que nós podemos avaliar, né? Que são enzimas que não funcionam bem por alterações genéticas. Então a gente pode, através de uma ponte, assim, digamos, burlar aquele mau funcionamento enzimático e através de outras rotas, chegar no objetivo que a gente quer metabólico para melhorar o metabolismo daqueles pacientes. Então, é resumido assim o que eu falei, né? Mas basicamente é isso assim a metabolômica. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar, se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da dieta carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender, dúvidas são tiradas lá e você está dentro de uma comunidade bem exclusiva, clica aqui no link da descrição. Estou fazendo uma promoção de tempo limitado, que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um em cima disso. Let's go! E essa metabolômica é preciso, o teste, vocês conseguem fazer uma boa projeção das comparações que você acabou de falar com uma certeza Claro. assim acima da média? Não, é extremamente preciso, inclusive é feito nos Estados Unidos aí. Nos Estados Unidos tem vários laboratórios que fazem testes de ácidos orgânicos. Então Entendi. é bem bacana, é um exame que traz muita informação, assim, que eu tenho utilizado muito na minha prática, né? Principalmente aqueles pacientes que não vão bem, que começam uma estratégia e não estão indo como a gente imagina que eles deveriam ir, né? Então a gente consegue adaptar e melhorar, né? Um erro muito grande é achar, e eu vejo muitas pessoas assim, acharem que simplesmente por fazer carnívoro não precisam suplementar nada. E isso é verdade para muitas pessoas, mas para outras pessoas não é verdade. E Uhum, através de informação que a gente consegue identificar isso, entendeu? Por que que uhum. não é? Porque nós temos agressões que nós não tínhamos, então muitas vezes a gente pode melhorar o nosso sistema antioxidante, porque infelizmente mesmo pastando o gado não consegue extrair os nutrientes do solo que tinha anteriormente, né? Porque muitas pessoas comem alimentos que são animais, né, que se alimentam de ração, ou seja, tem uma alimentação muito mais pobre. Enfim, uma série de questões que podem fazer com que não seja uma dieta tão completa como era outrora, ou para aquela pessoa não consiga extrair aqueles nutrientes adequados como deveria. Feito, doutor. E que bom que você comentou sobre isso dos seus pacientes, porque uma coisa também que eu sempre penso são sobre hormônios, né? Por exemplo, a insulina, testosterona em homens. Você vê também alguma relação com esses hormônios desalinhados acima ou abaixo de algum parâmetro e você consegue relacionar isso também com a perda de peso e com a saúde em geral, a saúde metabólica como um todo? Ah, sem dúvida nenhuma, né? A questão da insulina é muito clara, né? Quando a gente inicia uma dieta. Por que a resistência à insulina se desenvolve? Porque chega um momento em que as células fecham a porta, trocam a fechadura da porta da célula e dizem o seguinte: não aguentamos mais carboidratos, né? Por que eles não aguentam mais carboidratos? Porque a gente passa, né? A gente, que eu digo, é a sociedade, passa com aquela história de comer de 3 em 3 horas um alimento rico em carboidrato. E isso faz com que esses picos de glicose constantes provoquem, né, um hiperinsulinismo, e esse hiperinsulinismo acaba provocando uma resistência à insulina. A célula não aguenta mais, porque está cheio de glicose dentro da célula, está cheio de gordura. A célula também, a glicose, ela embora seja um nutriente essencial em altas concentrações, ela é tóxica tanto para a célula, ainda mais para o citoplasma e intravascular, tanto que o pâncreas faz o que pode para tentar tirar a glicose da corrente sanguínea e normalizar os níveis. Chega um momento, né, em que a célula simplesmente fecha todas as portas, o pâncreas não consegue mais produzir o suficiente de insulina e o paciente acaba entrando, então, em insuficiência pancreática, desenvolvendo um diabetes tipo 2, tá?
Na questão de hormônios sexuais, isso é clássico também. Existe até uma síndrome chamada síndrome de MOSH, que é, que é a deficiência hormonal masculina, né, o hipogonadismo, devido à obesidade. Então, hoje, os meninos de hoje, eles têm a testosterona dos homens de 70, 80 anos da geração passada, exatamente por essa alteração completa na nossa forma de nos alimentar, mas também, Antônio, na forma que a gente vive, porque não é só o alimento que está causando essa crise de obesidade. São várias questões, é o alimento, mas também essa questão das toxinas que nós estamos tendo que lidar. Nós substituímos todos os metais e vidro por plásticos, embalagens plásticas, maquiagens em mulheres, né, produtos de higiene cheios de química, os alimentos completamente diferentes do que eu comia quando era pequeno. Mesmo o chocolate, se tu pegar um chocolate assim, né, o chocolate hoje tem 20 ingredientes, na minha época o chocolate tinha 13 ingredientes. Então mesmo isso mudou, não é só, né, o tipo de alimentação mudou, os próprios alimentos mudaram também. Sedentarismo, excesso de telas, energia eletromagnética, né? Tudo isso junto é que causou os obesogênicos, né? O David Lustig fala, o Robert Lustig fala muito sobre os obesógenos, obesogênicos, que são todas essas substâncias químicas que desequilibram por completo o nosso corpo e fazem com que haja ativação de enzimas lipogênicas, e isso, sem dúvida nenhuma, promove uma hiperplasia e uma hipertrofia do tecido adiposo. E essa hiperplasia, principalmente a hipertrofia do tecido adiposo, e o Ben Birkman já comprovou isso, esse aumento do tamanho das células de gordura que causa inflamação, que muitas vezes vai desencadear a resistência à insulina. Não é nem o número de células de gordura, é o aumento do tamanho das células de gordura. Muito interessante, doutor, muito interessante. Eu tenho uma regra que eu falo para os meus seguidores: se um alimento tem mais ingredientes que um shampoo qualquer, o ideal é que você não coma ele, porque não é alimento de verdade, né? E que bom que você comentou também sobre a resistência à insulina, e eu já li também sobre como a resistência à insulina impede a mitocôndria de criar ATP, correto? E isso também impacta o metabolismo da pessoa? Sem dúvida, porque ela gera um estresse oxidativo que faz exatamente com que essas enzimas elas não consigam funcionar adequadamente, né? E esse estresse oxidativo causado pela resistência à insulina faz com que os substratos energéticos também não consigam chegar adequadamente. E aí entra a questão da flexibilidade metabólica. É a pessoa, né, acaba então por desencadear uma glicólise acentuada no citoplasma, levando uma acidose metabólica, e muitos diabéticos têm, né, uma crise de acidose metabólica, né, um coma metabólico, pode levar até a óbito isso, né, para muitas pessoas que estão, assim, casos, né, assim, absurdos de resistência à insulina, mas pode acontecer. Enfim, Interessante. sem dúvida nenhuma, esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? Interessante, e eu já li muito aqui nos Estados Unidos também, como tem vários médicos falando. Eu já li a Dr. Georgia Ede falando isso, se eu não me engano, que Alzheimer's está sendo estudado como se fosse uma diabetes tipo 3 entre aspas, né? Também está relacionado à resistência à insulina, o Alzheimer, no que você já pesquisou, doutor? A doutora Georgia Ed é uma das grandes pesquisadoras desse tema, né? Mas fica claro que as doenças neurodegenerativas, o cérebro sofre muito com essa glicação, né? Porque quando a gente mede, por exemplo, a hemoglobina glicada, nós estamos medindo a glicação lá na hemoglobina. Mas a glicação no fígado é esteatose hepática, a glicação nos vasos sanguíneos gera aterosclerose, a glicação nos olhos gera catarata, problemas na retina, a glicação no rim é a principal causa de insuficiência renal, e a glicação no cérebro está diretamente relacionada
a desenvolvimento das doenças neurodegenerativas, não só o Alzheimer, como a doença de Parkinson também. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um fator determinante. E muitas pessoas se enganam por não serem diabéticas, Antônio, de que não haja que não tem problema nenhum. Mas muitos diabéticos que mantêm um controle glicêmico, eles estão melhores do que pessoas que ficam ingerindo e tendo picos de glicose várias vezes por dia. Ou seja, passando por estados diabéticos várias horas do seu dia. Entendeu? E essa glicação é importantíssima também, não apenas nos pacientes que têm, no caso, diabetes ou diabetes tipo 1 ou mesmo diabetes tipo 2. Ela é importante naquelas pessoas que levam uma dieta meramente a partir de carboidratos, né? E principalmente a população que vive de fast food, de alimentos mais industrializados, né? Ultraprocessados, bolachas, pães, bolos, bolacha, pizza, fast food, refrigerantes, que é infelizmente a grande parte da população, né? Porque esses alimentos eles são hoje a base da alimentação da população mais humilde, infelizmente por uma assim determinação errada e infelizmente hoje esses alimentos acabaram sendo a base. E hoje o grande problema de saúde pública não é mais a fome, né? Ela é realmente a obesidade. E, doutor, eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu nunca tinha pensado como estar em estados de diabetes constante durante o dia. Isso é uma forma muito interessante de pensar, velho. Muito mesmo. E como você falou, né? A população agora está sofrendo mais com a obesidade do que com a fome. E eu diria, eu tenho na minha mente que o maior experimento já feito pela humanidade foi o experimento da pirâmide alimentar com os Estados Unidos na década de 80 lá, né? Onde o mundo todo utilizou essa pirâmide alimentar como base e daí diante os níveis de obesidade subiram, diabetes, hipertensão, câncer, autismo, o que você imaginar. E, doutor, uma coisa que a gente comentou até mais cedo, mas que eu me esqueci de perguntar, porque a gente estava conversando sobre outra coisa também, a gente estava comentando sobre os industrializados, e eu vejo muito médico e nutricionista também defendendo industrializados como a Coca Zero, né? Qual é a sua visão sobre Coca Zero? Só porque tem 0 calorias não vai fazer mal? Ou ainda dá o estresse oxidativo no corpo? Pode ser um problema? Não, a Coca Zero é uma bomba química, né? Então, tu sugerir que uma pessoa tome uma bomba química é um absurdo, né? Tem adoçantes, tem corantes, né? Enfim, ela não tem caloria, só isso, mas isso não quer dizer muita coisa. Como eu te disse, Tony, tudo que fugir do nosso ambiente original, eu sou contrário. Eu acho que o ideal é que a gente tenha uma alimentação com base no que nosso corpo reconhece. Coca Zero não faz parte disso, mas sucos de fruta também não fazem parte, também não são saudáveis que a gente tome a todo momento, né? E sempre lembrando que nós estamos falando de alimentação, não de celebração. Se a pessoa quiser eventualmente, né? O problema é que as pessoas, infelizmente, querem celebrar em todas as refeições, em todos os momentos, né? Obviamente que o estrago vai sempre existir, né? Nunca vai dizer, isso é saudável, isso não é, bobagem de dia do lixo, nada disso. Mas eu tô falando assim, ó, vou te dar um exemplo, Antônio, tá? Pô, se eu vou para Paris, cara, eu vou comer um croissant. Se eu vou para Itália, vou comer uma pizza, entendeu? Um pedaço, uma vez, vou experimentar. Eu não como, não tem na minha casa, no meu dia a dia não tenho, eu não como pão, não como pizza, não como nada de farinha. Mas não é isso que eu quero passar para as pessoas, entendeu? O que eu quero saber é que cada vez que tu colocar um pedaço de farinha na tua boca, tu tem que saber que tu estás agredindo o teu corpo e que aquilo não é o teu alimento original. Então, mas se é um momento de celebração e que uma pequena agressão, o teu corpo vai lidar com isso bem, por quê? Porque o nosso corpo ele é feito para lidar com agressões. E aí entra aquele conceito da hormese que eu te falei também, que pequenas agressões não causam grandes problemas e podem até fazer o teu corpo melhorar.
Vou te dar um exemplo, tá? Eu treinei um atleta para maratona de Boston, paciente meu. E aí, cara, eu falei para ele, a gente fez todo o treinamento dele em low carb, não foi carnívora total, mas foi low carb. Então eu capacitei ele, estava metabolicamente extremamente ativo, assim, extremamente bem, conseguiu ficar muito bem, produzindo energia. E aí eu pedi para ele fazer o seguinte, ó, olha, antes da prova, tá? Tu come um carboidrato. Mas não come qualquer carboidrato, come assim uma batata doce, um aipim, mas come na noite anterior carboidrato. Por quê? Porque daí aquilo ali é uma gasolina azul para ti, mas tu está usando de uma forma muito sábia naquele momento. O teu corpo não depende daquilo e tu está dando um boost para ele. Agora, se tu der carboidrato todo momento, ele só vai saber usar carboidrato e ele não vai saber usar a gordura como fonte de energia de uma forma eficiente. E o paciente foi lá e fez o menor tempo que ele já tinha feito através dessa estratégia, entendeu? Então, enfim, não é a questão de eventualmente tu cometer um deslize, não é isso, ou numa celebração. O que eu falo é no seu dia a dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, né? E aí você tem que cuidar não apenas dos grãos, não apenas do açúcar, mas das gorduras que você come. Isso é uma das coisas mais importantes, né? As gorduras artificiais, que são aquelas gorduras oriundas de sementes, de óleos de sementes, elas devem ser evitadas ao máximo. Eu considero elas tão ou mais perigosas do que o açúcar para a nossa saúde. Sobre você estar num estado que você está metabolicamente saudável e com isso você entende que essas saídas da sua alimentação normal são exceções, né, doutor? Onde é como se fosse um drink, é como se fosse um Pontuais, drink. né? Pontuais, exatamente, como tomar um drink numa festa eventual, entendeu? É isso. Mas nunca, mas sempre sabendo a ação daquilo no teu metabolismo. Nunca achando que aquilo vai ser inócuo. Sabendo o que tu está fazendo, conhecendo o teu corpo, né? E sabendo que se tu brincar com aquilo ali, ele vai te viciar de novo e vai voltar tudo como era antes. Essa é a grande questão, né? Então tu tem que saber muito claramente que tu vai cometer aquele deslize, mas que na próxima refeição, não é nem no próximo dia, na próxima refeição, no mesmo local que tu tá, tu vai voltar pro teu ambiente original. Perfeito. Doutor, eu tô gostando demais dessa conversa, velho. Eu não vou mentir pra você. Sensacional. Seu ponto de vista é sensacional. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui que eu acho que dá tempo. Ah, o que é que você acha sobre as fibras? Você acha que as fibras são realmente necessárias para uma boa saúde intestinal? Para quem tem uma dieta animal-based, as fibras não fazem muito sentido, tá? Primeiro que a gente tem fibras a partir dos vegetais, a partir das frutas, né? Quando tu come como um complemento, numa dieta animal-based, né? Não estou falando de uma dieta carnívora. Mas quem precisa mais fibras são aquelas pessoas que comem mais carboidratos, que a grande função das fibras é diminuir a absorção dos carboidratos. Na grande maioria das pessoas, elas não melhoram o trânsito intestinal, né? No caso, mas o butirato, a produção de butirato a partir das fibras, eu consigo extrair todo o butirato que eu preciso a partir da manteiga. Né? Eu não preciso consumir fibras para ter o butirato, né? O pessoal fala, a beta-glucana da aveia, vamos comer aveia por causa da beta-glucana. E aí vai lá e come 70% de amido para conseguir um pouquinho de beta-glucana. Não faz nenhum sentido isso, né? Aliás, as pessoas com o pretexto de comer fibras, elas acabam ingerindo junto uma quantidade absurda de amido, né? E o amido é uma carga glicêmica gigante, muitos dos amidos com um índice glicêmico altíssimo, como por exemplo a tapioca, né? Então, que no caso não tem fibra nenhuma, mas enfim, é isso, né? Eu não vejo nenhum benefício de fibras para a grande maioria das pessoas, tá? Meus pacientes eu não costumo prescrever fibras, tá? Todo paciente que entra numa estratégia carnívora, ele tem que entender que ele vai evacuar menos. É normal. Por quê? Porque diferente do que lhe contaram,
os alimentos de origem animal são absolutamente absorvidos, né? Eles são quase que totalmente absorvidos. Então o teu bolo fecal vai ser menor. Então se você não evacuar um dia, tudo certo. Ele não está apodrecendo se você absorveu tudo. Diferente dos vegetais. Estes sim são mal absorvidos. Fermentam, provocam gases, né? Distensão abdominal e muitas vezes fazem com que se tenha constipação a partir disso. Simplesmente evacuar menos não é constipação. Constipação é quando tu tem dificuldade para evacuar, tu tem sintomas, tu tem distensão abdominal, tem dor, tu tem cólicas. Isso não acontece numa dieta animal-based. Simplesmente a pessoa evacua menos vezes. E tudo bem, é normal, tudo certo. O seu intestino está praticamente limpo. Perfeito. E a pergunta final, doutor. A gente cresceu ouvindo que tudo com moderação é saudável. Você acha que isso é verdade ou é uma armadilha que continua mantendo as pessoas doentes nesse ciclo vicioso de sempre estar engordando, emagrecendo e coisas do tipo? Essa é a falácia, né? É a falácia do que do radical, não seja radical, não seja radicalismo. A dieta original do ser humano, ela é a dieta que não tem nada de radical, ela é a dieta original, né? Radical é comer pão, bolo, massa, pizza, ter 60, 70, 80% da dieta à base de grãos, vegetais, farináceos, açúcares. Isso que é radical, né? E o problema disso tudo moderado, né? Eu tenho uma frase que é assim, que eu publiquei uma vez, que é assim, ó. Comer de tudo um pouco, logo se transforma em comer muito de tudo. Tá? Comer de tudo um pouco, logo se transforma em comer muito de tudo. Então essa coisa da moderado nunca é moderado, porque os alimentos são feitos para viciar. E aí tu acaba te viciando naquilo e acaba comendo mais e mais e mais. São poucas pessoas que conseguem comer de forma moderada carboidratos refinados e tal. Acaba com essa calamidade que nós estamos vendo aí. Perfeito, doutor. Muito obrigado por essa conversa. Muita informação legal, sensacional. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo tá gostando demais. Beleza, Tony? Obrigado aí pelo convite. Tá? Vamos falando aí, uma hora a gente se encontra pessoalmente. Com certeza. Valeu, doutor.